Oi, Bom dia, Alexia. bom dia, bom dia. Bom dia. Entrou de primeira, hein? É, deixa eu ajeitar Tá aqui com a que sua, tá com a sua consultora aí? a consultora ela tá dormindo. Consultora para assuntos especiais. É, de assuntos aleatórios, né? Ela não é mole. Ah, que bom que você pôde chegar aí pra gente trocar essa figurinha. Boa. Nós estávamos lá com aquela programação lá em Itaguaí, mas a chuva Rapaz, tá chovendo muito aqui, muito. é, deu realmente esse impedimento aí. E aí, eu disse, não, vamos fazer algo que sempre as pessoas estão pedindo, né? Quer dizer, aquele último trabalho que nós fizemos, aquela questão do carnaval, nossa, teve uma repercussão muito positiva e está lá no nosso canal, né? Quem desejar assistir, isso que é bom da gravação, né? Com Você certeza. coloca lá e a hora que você quiser e é material para a gente pesquisar e estudar mesmo, né? Lá no Cristo Consolador mesmo, nós estamos lá com uma quantidade de material bastante significativo de vídeos, né? Depoimentos, de falas, né? Que Sim. serve para a gente estar entendendo, né, mais a questão, né, da dependência química como um todo, né? Dependência química é uma, é uma grande, é, é um tabu, né? É um tabu que precisa ser quebrado, né? As pessoas têm um pouco de medo, de vergonha, de falar e de aceitar, né? A dependência, né? E isso vai fazendo com que as pessoas cada vez mais se afundem, né? Na, na problemática e não busque a solução, né? E, e a vergonha, né, cara? A galera tem vergonha de procurar ajuda, né? Esse é um desafio, né? Esse é Acho um que é desafio, acho que é um dos maiores, né? com certeza. Carol, E falando tudo bem? nesse, tá chegando pessoal aí conhecido seu, né? Falar nisso, os livros já chegaram para você aí? Chegaram, Ai, que bom! chegaram essa semana aqui, aí eu tava dando uma olhada lá, maneiro. Legal, que bom. Não deu tempo ainda de levar lá pro Grêmio, mas Beleza. E aí, assim, essa semana já tá indo. a Fatinha também deve estar recebendo, né? Porque a gente está, a partir de agora, começar a divulgar mais, porque a gente fez a entrega lá para os autores e tal, e aí está divulgando, né, nas redes sociais e Sim, postando para se entregar. E no final dele tem um histórico, né, de como tudo começou e das informações mais atuais, né, em relação ao que estamos aqui. Eu estou bacana, aqui bacana. tentando ver aqui que tenha quem entra, tá bom, estou vendo aqui quem está entrando, os comentários, né? Ah, Bárbara, ok. Vamos dar mais 3 minutinhos, que sempre tinha aqui um amigo nosso que já está na parte espiritual, que era nosso diretor lá, ele era da área militar, né? São Birajara. Protocolo é 10 minutos, 15 minutos já. Deu 10 minutos, vamos começar. E É, no período mas. aí dos eventos, né? A gente tem essa questão da disciplina, né? Ah, mas tem que ter, né? Na verdade, eu costumo dizer que essa disciplina é o respeito com quem chega no horário, né? Né? Nossa, é isso aí, Quem chega no horário tem que ser prestigiado, né? com certeza. O, Então, eu já estou aqui saindo da tela, mas depois a gente faz uma edição para cortar isso aqui.
Mas lembrando quem está chegando aqui, quem está informando, né, quem está chegando para ter essa informação ou lembrar, eu não sei como a gente faz ainda ao contrário, para espelhar para aparecer certinho, né? Na verdade, tu tem que colocar atrás, né? Tem? Tem que colocar atrás do celular. Aí atrás do celular? Vira a câmera ao contrário e coloca atrás, aí vai aparecer certinho. Ah, é? Eu tenho que virar para lá, então. É. Ah, Assim, sim. assim aparece de um jeito. Sim. Aí, se eu colocar aqui atrás, ó. Ó. Ah, você botar na câmera, Tu pelo menos aqui vira a agora. câmera para a câmera traseira. Ah, viro para cá, eu tenho que mexer aqui para virar a É. câmera. Fala, Ah, Paulinho! Beleza? entendi, entendi. Ok. Vou fazer isso então depois. Eu não quero fazer isso daqui, senão eu vou me enrolar e sair daqui não entro. Mas então, as drogas e Esse, suas consequências, né? Está aqui na sexta edição e você tem um histórico, né? Foi muito bacana, né, quando você viu a ô, questão das ô, fitas, né? Bira, ô, Oi. Bira, acabou de entrar aí o Paulinho. Paulinho foi o cara que estava junto comigo na palestra, lá no antigo Abrigo Nazareno. Ele que dividiu comigo a conta. Ah, foi, é? Foi o Paulinho, Paulo Roberto que está aqui, Ah, acabou de entrar aí. Aquela história da conta que compramos a sim. coletânea inteira e tal, Aham. os vídeos cassete, as fitas, o livro e tal, foi eu com o Paulinho. E o Ah, legal, primeiro, e o, entendi. Bom, e o primeiro estudo, Paulinho era um dos coordenadores da Mocidade do Isaac Lima, ah, e ele que me convidou para fazer. Obrigado, Paulinho. que beleza. Então ele Paulinho, vai ser um dos primeiros a receber o livro aí que está contigo. Paulinho, As drogas e cara. suas consequências. Então aqui começou dessa maneira a importância da gente estar registrando, né? Você vê, né? Esse trabalho começou há muito tempo lá no Samaritano, e aí com o nosso amigo Nivaldo, que ele tinha um recurso de sonoplastia na época assim, muito avançado, e ele fazia também o som das nossas atividades de teatro. E aí gravávamos, né? Ali na área da Sulacap, ou no Samaritano, ou nas escolas. Então, às vezes a gente fazia a palestra no centro e depois começávamos a fazer palestras nas escolas, né? E aí eu lembro também do Dr. Roberto Silveira, saudoso, né? Desencarnou há pouco tempo, psiquiatra, assim, nossa, fantástico, espírita, atuante, né? De muitos anos. Eu lembro que uma vez a gente entrou numa escola à noite, né? Tipo 8 horas da noite, para fazer lá a palestra. E ele olhou assim, nossa, isso aqui está parecendo uma ilha de edição de rádio. Cadê o povo? Aí não tinha um encarnado. Bom dia, Pati. Tá entrando aí o pessoal aí. E aí É, nós estávamos gravando. E aquilo, então, depois passou a ser o material escrito que está nessa versão agora ampliada. E nessa versão ampliada a gente tem aqui a colaboração da Fatinha, né? Grande sim. trabalhadora do Cristo Consolador, falando da sua experiência, da sua expertise. Temos também da Bianca Fove, querida amiga, irmã, professora doutora, e participante também, né, desse trabalho das Irmandades, né? Aí eu posso falar porque isso é público, inclusive ela deu a contribuição dela, a Brenda, que está também no processo de recuperação e que nós fizemos uma gravação. Quem desejar depois acessar, está no MAP ou no canal do Samaritano, com o título assim, Bacana. Codependência, a busca de uma trajetória. Então tem a fala dela, da mãe e da filha, né? Então nesse processo aí de crescimento. Temos também aqui a fala do Miguel Teixeira, querido amigo, professor, na época que trabalhávamos juntos na FAETEC, e já há algum tempo, né, na área da medicina, médico em São Paulo, e que fez o doutorado dele focado na questão da prevenção, os modelos de prevenção que existem no Brasil, nas escolas, né? E um destaque muito importante,
que tem um artigo aqui dele, de outros amigos dele, do período da pandemia, do consumo durante a pandemia. Então, assim, o Sim. livro está super atualizado. E o Luiz Carlos Formiga, então, pô, né, grande colaborador, tem vários artigos aqui desde a primeira hora. E os nossos amigos que vieram antes, né, que estão aqui conosco, hoje já na espiritualidade, Celso Martins, que organizou a primeira edição e as outras também, o Jorge Pacheco, né, encarnado aqui, grande colaborador e foi um dos grandes pioneiros no CREDEC, né, uma das pessoas que pensou primeiramente o CREDEC, que era o centro de tratamento lá no estado do Campinho, né, em Campo Grande, né. Doutor Ose Moraes de Andrade, né, José Alberto Pastano também na espiritualidade, médico, também fantástico, que colaborou com todos nós. O Geraldo, né, que você conhece, também atuante aí, com a gente desde a primeira hora também, atua lá nas unidades de Itaguaí, no CREDEC naquele centro de recuperação, né, que existe público, também trabalhando em várias partes ali em Itaguaí, Santa Cruz também. A Sandra Bidula também é um depoimento de uma mãe, ex-usuária, né, também enriquece o trabalho. Esther Regina, terapeuta ocupacional. Então, assim, Renato Bastos, né, fala da sua experiência aqui, e eu acho que é um livro assim que contempla vários olhares, né, mostrando essa visão holística que envolve a questão da dependência química, considerando que a ciência atual fala e o olhar que o espiritismo também ajuda a alcançar. Então, assim, nessa rede de olhar, né, mais integrativo em relação a essa questão da dependência química, que é uma questão bem complexa, né, e multifacetária, né, são múltiplos fatores. Então, agora a gente já deu os 10 minutinhos, conforme lembrava o nosso irmão José Sávio. Então, estamos nos 10 minutos e estamos aqui querendo agradecer a todos que estão presentes. Essa é uma atividade do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, Unidade Itaguaí, Cristo Consolador. Hoje nós teríamos lá o lançamento de um livro, Reflexões à Luz da Doutrina Espírita, com a nossa irmã Janete Serra, mas em virtude da chuva, nós, a prudência recomendou que a gente pudesse adiar e passar mais para frente. Mas, quem desejar, nós vamos estar compartilhando aí e terão a oportunidade de conhecer um espaço lá belíssimo, e que nós estamos às quartas-feiras, às 11 horas, no momento de escuta para quem vive o problema da dependência química, seja familiar, né, seja usuário, e sempre tendo as referências de Narcóticos Anônimos, das Irmandades Anônimas, né, dos 12 Passos, e agregando aí o conhecimento espírita e científico em relação à questão da dependência química. E hoje, então, nós estamos aqui explorando um dos textos que a gente estudou num desses encontros, que é um texto muito interessante, que é Aprendendo a Amar a Nós Mesmos. E aí, Alex, a gente sempre comenta que a fundamentação, as lições das Irmandades Anônimas, elas não são restritas a quem tem problema de álcool e outras drogas. Ela é um manancial assim de vida, mas assim a gente não se cansa de se encantar, se descobrir, perceber a grandiosidade que essa obra traz, né, em todo o planeta. E por isso, com certeza, cada vez mais vai se ampliando a confiança e a certeza, né, que é uma obra divina, né, que veio para ficar e ela hoje está em vários objetos, né? Quer dizer, a pessoa que tem problema com jogos, né, compulsões diversas, né, os 12 passos vão nos dando esse alinhamento. E para a gente já estar compartilhando, e você trazendo a tua experiência, sua expertise, essa frase que começa aqui a página: o que mais queremos é nos sentir bem conosco. E uma frase que nos toca assim, diretamente ao nosso coração, à sensibilidade,
é quando o texto faz assim, diz assim, nós o amaremos até que você aprenda a se amar. Alex, como é que você pode compartilhar essa primeira frase que é emblemática? Nós o amaremos até você aprender a se amar. Gente, isso é de uma riqueza, de uma profundidade, né? Obrigado aí, Bira, obrigado pela introdução, né? Obrigado pelo convite. Nós te agradecemos mais uma vez, seu socorro de última hora. Foi assim, trabalhador de última hora, em cima da hora. Faz parte. Os 12 passos, eu estou estudando bastante os 12 passos, que eu vou fazer um sequencial, né? De 15 aulas, falando desde o início de como começar a buscar a recuperação, né? A coragem de se aceitar como dependente químico, né? Que é a 01, né? Dos 12 passos, né? Só que eu não vou falar disso de cara. E aí na sequência eu vou fazer uma aula sobre a oração da serenidade, né? Que a oração da serenidade, como você disse aí no início, né? Ela serve para tudo na vida, né? Para quem não conhece a oração da serenidade, eu vou falar ela rapidinho, que é uma fala minha todas as manhãs, enquanto eu estou me exercitando, eu vou falando ela para mim, porque é de uma profundidade, de uma inteligência e de uma humildade, né? E de uma sabedoria que transcende por décadas aí e vai passar por milênios, porque não tem como. Se você seguir a oração da serenidade, você não precisa fazer mais nada na vida. É atemporal, né? Você não precisa ter religião, você não precisa frequentar nada, você não precisa fazer mais nada. Se você só cumprir a oração da serenidade que diz: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Se você souber esses 3 tópicos, você não precisa de mais nada na vida. Sérgio, bom dia, irmão. Que bom que você veio, cara. Que legal. Se você usar essas 3 coisas, os 3 tópicos, você não precisa de mais nada na vida, né? É só seguir esses 3 tópicos, né? Agora, Alex, uma curiosidade, né? Historicamente, dizem que essa oração ela surgiu de São Francisco. Tem fundamentação isso? Não tenho certeza. Não tenho certeza, mas é de uma fala dele, né? De uma fala dele surgiu. Porque, na verdade, se você pegar os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, 6 passos de Alcoólicos Anônimos falam exclusivamente da presença de um Deus, da presença de um amor universal. 6 passos falam sobre a coisa mais difícil que a gente, como adicto, demora a reconhecer, que é ser humilde, ter a humildade necessária para aceitar a ajuda, ter a humildade necessária para aceitar que existe um ser supremo que cuida e nos guia, né? A maioria das pessoas que tem o problema com a dependência química, elas são extremamente inteligentes, né? Só que essa inteligência é agora vem o modismo. Essa inteligência não é uma inteligência emocional. E aí fala aqui, ó, o que mais queremos é nos sentir bem conosco. Né? O nos sentir bem conosco muitas das vezes, bater... Marcão, bom dia, Marcão.
Seja bem-vindo. O se sentir bem, cara, muitas das vezes é você aceitar e enfrentar as suas limitações, as nossas limitações, né? Os nossos, quando você enfatizou uma segunda frase, enquanto você não se amar, nós vos amarás, né? A Nós não amaremos presença até que você aprenda a se amar, é a presença de Deus de Deus. falando que, irmão, eu vou te amar mesmo que você esteja se destruindo. A minha parte eu vou fazer até você despertar o seu consciente para você fazer a sua. E para você aceitar as coisas que não pode modificar. Mas ter coragem para modificar aquelas que possam. E qual é essa coragem, Bira? É a coragem de modificar. Cara, quem eu posso modificar nesse mundo? Eu só posso modificar uma pessoa. Uma pessoa eu posso modificar, as outras eu posso exemplificar. É diferente de modificar. Eu não posso mudar você. Eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa força. Só quem tem essa capacidade é você e Deus. E aí, Alex, a gente já faz até uma ponte, embora esse texto aqui ele está voltado inicialmente para o usuário, né? Tem os textos da família. Aí, quando você fala isso, já fazendo aqui um gancho para o familiar, não sei se você tem esse olhar mais do que a gente tem comentado, não agora, já de algum tempo, né? Assim que, felizmente, né, em relação à questão da dependência química, em relação a alguns anos atrás, esse entendimento ele se ampliou enquanto reconhecimento de ser uma doença. Não só uma questão moral, só uma questão, uma doença, né? Uma doença bastante complexa, né? Multidimensional, etc. Mas o que parece que ainda falta, assim, avançar ainda mais, é o entendimento que a família também adoece. E que a família precisa ser cuidada tanto quanto o usuário. Porque como se falou assim, não, a única pessoa que eu posso mudar, e aí, né, o desejo natural de qualquer pai, mãe, parceiro, né, é tentar ajudar o outro, mas no desejo de fazer a mudança do outro. Mas é onde que vai dar erro, né? Como diz a gíria aí, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Assim, vai dar ruim, e a partir do momento que ele começa a participar das irmandades, ou de um grupo que tem esse olhar, igual o grupo lá do Cristo Consolador, que procura agregar essa convergência de saberes, entendendo que ele precisa, em primeiro lugar, cuidar. E já fazendo essa ponte aqui, essas palavras, como diz aqui o texto, continua no texto, essas palavras frequentemente ouvidas em nossas reuniões prometem a chegada desse dia que tanto esperamos, o dia em que saberemos amar a nós mesmos. A gente pode aplicar isso em qualquer situação, ao familiar que está chegando no grupo de familiar, ao usuário, a qualquer um de nós. E recentemente nós conversamos, né, nós fizemos também um trabalho com a Vera Jackson, uma querida colaboradora, psicoterapeuta de longa trajetória, de longo aprendizado que eu entendo com ela, vários vídeos gravados, nós conversamos essa questão da autoestima. Então, assim, essas coisas estão sempre interligadas, né? Como, né? E como você falou aí no início, aquele propósito da gente se aceitar, de acolher as nossas sombras, né? Nosso lado noite, que existe, o nosso lado luz também que existe, que nós estamos nessa condição aí, né? Enquanto, né, aqui a gente está falando no sentido convergente também e amplo com a doutrina espírita, nós somos aqueles seres que estamos em processo de crescimento. E esse trabalho de aceitar a própria sombra, aceitar o nosso lado noite, é aquilo que você comentou no sentido de fazer o exercício da humildade, né? De aceitar, de acolher, porque assim, aí eu provoco para você, Alex, assim,
No Bom dia, geral, Cláudio. no Bom ter geral, você como aí, é a irmão. autoestima? No geral, como é a autoestima do usuário sem recuperação? No geral. Então, uma das primeiras coisas que acontecem é a gente deixar de nos cuidar, né? A gente deixa de nos cuidar, a gente anda maltrapilho, a barba tanto faz estar feita ou não, o cabelo tanto faz estar cortado ou não, as roupas tanto faz estarem limpas ou não, você está cheiroso, casos até de falta de banho, a falta de cuidado pessoal, né? Por quê? Porque você entra num processo em que você deixa de ter amor próprio, né? O amor próprio ele vai sucumbindo ao uso e abuso de álcool e drogas, né? Então esse processo é muito devastador. E você se olhar no espelho e conseguir se reconhecer. Porque a grande sacada da dependência química, né, é quando a pessoa começa a se reconhecer doente. Quando a Olha, pessoa percebe que ela é doente. Porque, como você falou, hoje é colocado como doença. Eu sou usuário dos anos 80. Nos anos 80 eu só era sem vergonha. ah, Eu só era marginal. uhum. Né? Na verdade, não é isso. Na verdade, eu buscava alguma coisa que me faltava. As pessoas, como você falou da família, né? As pessoas buscam na dependência química, no álcool, principalmente no álcool, a fuga de uma realidade. Né? É a fuga da real condição que a pessoa tem e que às vezes nem tem. Às vezes nem tem. Porque eu falava sobre isso essa semana, eu tô fazendo um curso de mentoria e falávamos sobre isso essa semana. Né? E aí ele me pega sempre como exemplo, porque ele sabe do meu desejo de fazer esse trabalho com dependente químico. Né? Ah, Então ele sempre me pega como exemplo, por quê? Porque eu sou comercial. Eu sou muito comercial. Né? Eu trabalho na área comercial há muito tempo e eu acabo levando as minhas conversas sempre para o comercial. Só que não é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é ajudar pessoas em dificuldades com a é usar a dependência sua química. expertise, né, o seu recurso de conhecimento para voltado para isso, né? Ah, Sim, interessante, muito interessante. para que pessoas entendam que apesar de ser empreendedor, dá para ser sóbrio. Isso. Apesar das pancadas que a gente vai levar no empreendedorismo, na vida, né, num todo, né? Porque, Alexei, empreendedorismo é uma palavra que está na moda, é bonito e tal, parará. Sim. O cara abre uma birosca e fala, eu sou empreendedor. Cara, empreendedorismo, na realidade, a gente tinha que aprender na escola. É uma Isso coisa. é, então tem toda uma cultura nesse sentido, né, de começar a aprender na escola, né? Por que, Bira? Por que eu estou falando isso, Bira? Não tem nada a ver com o assunto. A vida é o empreendedorismo. Sim, A sim. gente empreende com a vida. Quando você foi Isso. conquistar a sua esposa, você empreendeu. Você estava ali empreendendo, você estava ali se superando, Então, buscando. nesse sentido, você pode dizer assim que essa questão do auto-amor, né, quando ele está colocando aqui, nós amaremos até que você aprenda a se amar, é uma visão empreendedora de vida, assim, nossa, de se cuidar, porque assim, nós somos, né, como tem uma frase, nós somos uma criatura muito amada por Deus. E assim, voltando a esse ponto, no geral, a pessoa que está na ativa, sem tratamento, né, a autoestima dessa pessoa, como é que é? No geral, é o quê? Ela se acha o quê? A sombra da sombra, né? É o zero à esquerda. Como é que é
é essa autoestima no geral da pessoa que está no processo ativo da dependência química? Na sua experiência, como é que você vê no geral isso? Seguindo, muito bem colocado, eu ia chegar justamente nesse ponto, porque esse empreender na sobriedade, porque é um empreender. Você empreende para mudar a sua posição. Você muda a sua posição social, você muda a sua posição com a sua autoestima. As pessoas na dependência, na ativa, elas tendem a ter uma baixa estima. Por quê? Porque ela ouve muito mais as vozes. Né? Cara, todo mundo tem uma voz que fala consigo mesmo. Isso todo mundo tem. E aí cabe a nós entender se essa voz vai ser boa ou ruim. Né? A decisão final é sempre nossa. Né? Você decide o que você vai fazer. Né? E a baixo autoestima, ela começa a transformar você, né? Porque, cara, é assim, a gente faz um trabalho há muito tempo com pessoas em situação de rua. E aquelas pessoas, elas não têm autoestima elevada. Por quê? Porque tem todo um processo, existe todo um processo que faz com que a autoestima vá para baixo. Existe um processo. E esse processo começa aqui dentro. Eu não presto para isso. Eu não presto para aquilo. Eu não consigo. Eu não faço. Porque, sabe o que é? Um dos grandes equívocos do ser humano é a comparação. Né? E a quem eu me comparo? Né? Porque se eu for me comparar a Jesus, cara, olha que loucura. Olha que loucura. Eu me comparando a Jesus. Aí eu não consigo ser igual a Jesus. Eu não consigo ser igual a Jesus, eu faço o quê? Eu sou um incapaz. E isso vai martirizando a nossa mente, Bira, de uma forma que a gente vai se rebaixando. E não é isso. O grande barato da vida é você ser melhor a cada dia, mas o melhor que você ontem. Que era o que Francisco de Assis falava. Ele fazia uma autorreflexão, onde eu errei hoje e o que eu posso acertar amanhã. Né? Não é uma coisa tudo que eu fiz no passado é errado. Não, cara, não. Eu não fiz só coisas erradas. Eu fiz escolhas ruins. Mas eu não fiz só coisas erradas. Eu sempre fiz... Eu fiz escolhas más, mas por outro lado, essas más escolhas me levaram a ser o que eu sou hoje. Isso aí. E é interessante, né, que o que você está comentando, né, vai direto aqui ao texto, quando ele começa a dar as dicas assim, podemos cuidar de nossas responsabilidades pessoais, podemos fazer coisas boas para nós, como faríamos para uma pessoa amada ou um amigo. E eu vou pegar aqui do livro do Andrei Moreira, que é um grande médico homeopata, espírita, né, e constelador também. Ele traz aqui no livro dele Atitudes, falando sobre essa questão da aceitação. Aí você vê como é que as coisas vão convergendo com o que você está dizendo. Igualmente, a atitude de aceitação de si mesmo requer acolhimento dos próprios limites, da sombra pessoal e decisão pela paz na relação consigo mesmo. E isso tudo, né, Alex, você que trabalha também nesse contexto, né, tem vasta vivência nos grupos de mocidade, evangelização,
a gente fala, a Vânia está aqui, é uma querida amiga, Vânia, nutricionista, está chegando aí. Bom dia, Vânia. Então, Bem-vinda. assim, da importância da educação, porque, assim, nós, educadores, aí, educadores, não só educadores de escola, mas educadores de sentido amplo, seja no tempo religioso, seja no lar, em virtude da herança que nós trazemos de falta em nós, né, da herança que nós trazemos Vai sim, de Vanja. menos valia, né, nós podemos ir construindo, ajudando a construir imagens negativas no outro, no nosso próprio filho, no nosso próprio colega de trabalho, etc. E tudo isso fica na gente. E aí o que ocorre? Isso é um processo que depende da nossa parte, mas que depende também da estrutura social, né, do que nós estamos contribuindo. Querida Fátima também chegando aqui, querida amiga de longo tempo, nós estamos contribuindo negativamente. E isso assim, a pessoa encontra essa menos-valia, ele assimila aquilo, né? Porque é uma questão, Alexei, que a gente sempre conversa, né? Lógico que nós somos herdeiros de nós mesmos, como diz, né, vários, né, padrões da doutrina, etc. Mas nós não somos construção isolada de nós mesmos. O que nós temos dos nossos pais? O que nós temos da sociedade? O que nós temos da escola? O que nós temos dos campos religiosos, que às vezes não são tão construtivos assim? E aí nós podemos desenvolver no outro, ajudar a desenvolver, uma mentalidade de autoestima extremamente negativa. Então, assim, aí a pessoa se sente fragilizada, ou é fragilizada, né? E vai encontrar uma fuga na questão de drogas e outras, né, álcool e outras drogas, como meio de alívio e como meio de aliviar o sofrimento. Eu vou lembrar aqui de uma querida amiga de muitos anos, falando desse primeiro, na Mira, né, que nós começamos lá no Samaritano, o atendimento, e ela é muito estudiosa, e foi fundo mesmo, né? Foi lá embaixo, lá no porão mesmo, lá no pântano, né? Consumo na época de cocaína, etc, etc. Depois começa a recuperar. E ela dizia assim, uma fala assim, interessante, né? Ela dizia assim, não, eu não quero muito saber por que eu entrei, eu quero saber por onde que eu saio. E no nosso livro mesmo, né? No próprio livro, As Drogas, as Consequências, nós temos um depoimento, um dos primeiros depoimentos que teve, onde o rapaz comenta assim, né, o André na época, né, ele comentava assim, não, meus pais foram maravilhosos, eu vivi numa mocidade espírita, eu tive todo o conhecimento doutrinário, mas eu me inclinei pela droga. Por quê? Não sei por quê. Aí ele fala assim, mas eu também nem quero saber, eu quero saber como eu saio daqui, como eu fico nessa outra. Então, o que a gente está colocando assim? Essa diversidade de olhar que a alma humana traz, né? Sem querer ignorar, nem querer também ter uma visão simplista, que tudo vem lá de trás. Não, mas muitas histórias vêm lá de trás, mas muitos casos estão começando aqui agora, que não tem nada a ver com o problema reencarnatório. É o contexto, é a nossa condição, é a nossa vulnerabilidade ainda, é o mundo. Imagina assim, quando a gente vê aqui no nosso livro está falando, né, o Miguel está falando, o doutor Miguel está falando, que nesse período de pandemia teve um aumento de consumo da ordem de 25%, 30% até mais, porque cada um se socorreu como pôde, com aquilo que tinha, o que não tinha. Então, assim, não nos cabe julgar, não nos cabe jamais apedrejar, mas acolher. Por isso que essa fala, né, ela é máxima, maravilhosa. Nós o amaremos até que você aprenda a se amar. E tem uma frase também muito interessante, minha esposa sempre lembra dessa frase, muito interessante assim, ama-me quando menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Então, assim, é para todos nós um trabalho permanentemente da gente estar se revendo. E no caso do consumo de drogas, ainda né, de álcool e outras drogas, ainda é muito forte, aquela questão do mau caratismo, que o cara não tem
força de vontade, que o cara é um malandro, etc. E isso o indivíduo acaba aceitando, incorporando para ele mesmo, né? A fala que vem de fora e assimila, Sim. né? E esse é o trabalho, né, Alexei? Como fazer com que esse que chegue se permita ser amado e que ele aprenda também a se amar. É, eu tenho uma, eu tenho, eu tenho uma que vai meio de encontro e de contra o que a grande maioria das pessoas falam. Mas é um pensamento muito interessante, né? Que é sobre o egoísmo. Todo mundo fala que o egoísmo é ruim, né? Todo mundo, a grande maioria das pessoas falam que o egoísmo é ruim. Mas quando você está acerca da ativa, da dependência química, você se torna um egoísta. Porque você vive apenas para a sua dependência. Você vive Primeiro eu, apenas. primeiro eu, primeiro eu, né? Você vive para isso. E aí, eu comecei a analisar essa questão e falei, cara, eu preciso ser egoísta. Porque toda vez que eu parei de usar drogas, pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu avô, por quem quer que seja, eu voltei. Por quê? Porque eu não estava sendo egoísta. E essa frase que você falou, eu vos amarei até que você aprenda a se amar, né? Mais ou menos isso. Isso aí. Estou sintetizando ela. É uma frase egoísta. Se você parar e analisar, é uma frase egoísta. E você precisa desse egoísmo, você precisa de verdade se auto-amar. Você precisa se amar, porque como que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Tá no Evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo. Como assim mesmo, é. Sei. Então não tem para onde, não existe fuga disso. Você precisa primeiro se amar, você precisa primeiro se respeitar, você precisa entender aonde você está, né? Qual é a sua condição para você distribuir amor ao próximo. Aí, aqui, Alex, já compartilhando com alguém que está colocando, não sei se foi a Fátima, ela tudo é questão de expressão, de palavra, né? Então, aqui eu estou aqui com o livro do Andrei Moreira também, mais ou menos mudar o conceito, mas a mesma linha, a questão do auto-amor. E quando você se auto-referencia, se tem esse cultivo do auto-amor, né? Você vai acolher e cuidar de si mesmo. Então, estou entendendo a sua como, eu não sei se tem essa expressão, se cabe agora, como se fosse uma licença poética, uma licença linguística, de utilizar esse recurso. Mas qual é a ideia? Eu não devo ir pelo outro, eu vou por mim. Então, isso que eu acho que você está dizendo assim, não, enquanto eu parava de usar por minha mãe, por meu pai, por meu marido, por minha mulher, etc., meu filho, eu não estava me colocando em primeiro. O primeiro processo é para nós mesmos, para nós mesmos. Então aí a verdadeira recuperação ela vai começar quando você entende que o primeiro beneficiado, o primeiro a ser acolhido, o primeiro a ser amparado é aquela pessoa que está precisando mais dela mesma, que somos nós mesmos. Então assim, isso vai favorecendo que a gente possa ter esse auto-amor e esse autocuidado. E quando começa já a ter esse caminho, aí vai ao encontro aqui da frase do nosso texto. Nós o amaremos até que você aprenda a se amar. Então, olha só, amar é um aprendizado, que como diz aqui, como a gente está refletindo aqui do texto, para quem está chegando agora, nós estamos tendo aqui como um texto principal, da nossa referência, o texto Narcóticos Anônimos, do livro Só por Hoje, né? E foi o texto de 8 de março, foi até o Dia do Internacional da Mulher, né? Esse texto foi que nós estudamos e nós trazemos aqui para compartilhar.
com quem está presente. Nós o amaremos até que você aprenda a se amar. Nossa, é de uma riqueza. Então, a partir do momento que começa a se amar, começa a entender, ele vai cuidar, senão a principal recuperação é a mim em primeiro lugar. Eu não estou fazendo isso pelo meu pai, pela mãe, não. Por mim mesmo, como ser espiritual e eterno que somos. E aí, né, Alexei, não tem como, né? Eu sei que muitas pessoas podem estar aqui, não são espíritas, né? E são respeitáveis em todo o olhar, mas quando a doutrina nos mostra essa questão multidimensional, sabe, que vamos recomeçar, que quando, por exemplo, a gente sabe, né, infelizmente, quantas perdas, você deve ter acompanhado inúmeras perdas, né, em que a mãe perdeu o filho, né, por questão das drogas, o marido, a mulher, né, se perderam, e quando a pessoa não tem a visão do que vem depois, da misericórdia divina, ela acha assim, não tem jeito, tudo terminou. E isso é um recurso muito interessante quando nós estamos numa abordagem que é possível tratar disso, colocar assim, que não, eu já perdi mulher, marido, então eu não tenho nada mais para perder, então minha vida aí entra, olha só, quando existe essa brecha, olha só, você é uma criatura muito amada por Deus e a vida vai continuar. Sim. Não, então a vida vai continuar, não está tudo perdido? Não está tudo perdido. Porque muitas pessoas que estejam aqui agora podem estar nessa condição de já ter, sabe, perdido tudo que tinha, pai, mãe, tudo morreu por conta do consumo. E a gente sabe dessas histórias, né, que não são poucas, muitas Sim. vezes é o que predomina, a pessoa perde a casa, o pai morre de desgosto, a mãe, etc, etc. E aí o cara fica, e mesmo assim, ele ainda não consegue despertar. Mas vai ter um momento que vai despertar. E eu estou lembrando aqui de uma psicografia de muitos anos, né? Muitos anos com a nossa irmã Terezinha Donda, em que nós, já na espiritualidade, que você deve ter conhecido ela, que estava no grupo de teatro, né? Então sempre tinha uma psicografia e que ela organizou depois um livro, Jesus Entre Nós. É um livro belíssimo, né? E eu lembro assim, de uma das páginas que vinha assim, após as reuniões, ela se colocava lá na intuição para receber, e aí tem um caso de um alcoólatra, né, dependente químico, em que ele já está assim no leito de morte, né, não tinha mais chance, já estava assim, né, desencarnando, e aí ele, olhando para a esposa, a única frase que ele diz é assim, sinto muito minha mulher, e termina assim a vida dele ali, como se fosse o fim de tudo. Mas depois aquele espírito continua, vem o despertar, e depois vem o retorno. E aí a gente já pode agora conjecturar que muitas situações aí, muitas, a gente não está falando todas, mas muitas situações, nós somos reincidentes. Sim. E no caso da dependência química não é diferente. Eu estou lembrando de outra situação também, em que, né, se colocava assim que a pessoa ela desencarnou jovem ainda, né, nessa existência, e aí a mãe falou assim, caramba, mas perdeu tudo, de repente ela avançou comparativamente à encarnação passada, que na reencarnação passada ela caiu muito pior, de forma muito mais drástica. Nessa ela continuou, né, não conseguiu chegar conforme as nossas expectativas, conforme o nosso olhar. Agora, o olhar divino é outro. Então, é aquela criança que tem o seu tempo para ir andando. Se a gente for ver assim, contar com quantos anos que a sua filha começou a andar, quantos anos que o meu filho começou a andar, quantos? Então, assim, né, na evolução do espírito, cada um vai tendo o seu patamar. Então, vem o olhar de esperança em que sentido? Que mesmo que nessa existência, né, tenha acontecido, infelizmente, né, que aquele ser querido ele não conseguiu superar a questão das drogas, do álcool, que ela naufragou e desencarnou por aquilo, foi um aprendizado. Aquilo não se perdeu. Porque se a gente imaginar de onde que aquele espírito veio, e aí vem a lembrança surgindo também, lembro do nosso querido Luiz Carlos Formiga, em que nós fomos fazer uma apresentação
do teatro, lá no Teatro Vanucci, nossa, assim aconteceu e tal, e aí ele foi fazer também uma palestra, e tem uma passagem, um dos livros do André Luiz, não sei qual é o livro, talvez você vai se lembrar, em que uma mãe diz assim, olha, se você encontrar aquele jovem meio inquieto, meio difícil de lidar, muito sensível, às vezes rebelde, querendo sempre superar os limites, contestando tudo, etc, etc. Aí a mãe, assim, muito amorosamente, assim, por favor, tenha cuidado, todo amor, toda compaixão, porque ele poderá ser meu filho reencarnado. Quer dizer, o filho que estava saindo das sombras, né, e estava voltando. Então, assim, aí a doutrina vai nos mostrando essa máxima que é a página de narcóticos humanos, né, narcóticos nos traz, né, nesse sentido do amor. Então, assim, o amor é a saída. O amor é a saída Sim. e o auto-amor, né? O auto-amor para que a gente possa estar se cuidando, aceitando as nossas sombras, não sendo tão vigoroso em que sentido? Nos chicoteando, sabe? Para nos martirizar em relação, porque isso também não vai resolver. Então, o sentido é a gente aceitar a nossa própria sombra. E tem um dado nisso aí que também é muito interessante, que às vezes quando a gente não se aceita tanto, no fundo às vezes é a vaidade, no fundo às vezes é o orgulho da gente se achar tão acima que eu não aceito Que eu falei no início. né? É. E aí, já falando nisso, a gente está chegando aqui quase para o final, eu vou pedir que você, então, dê uma amarradinha, ou talvez até, Alexei, a gente dá uma passadinha aqui no comentário das pessoas, porque está Não, faltando talvez eu vou 10 fazer pessoas. isso. Eu Ah, vou então, fazer isso. então. A Fernanda entrou. É, é, foi, foi uma provocação e eu adorei as respostas. Eu adorei Foi, as respostas, porque tô vendo algumas falas aqui. Então vamos não, lá. eu li todas. Então, todas? Então tá. Obrigado de verdade pelas colocações. E realmente essa é a ideia de provocar, né? A ideia da gente de nos provocarmos a ter uma outra visão, né? A ver de um outro ângulo. Quando eu falo que o egoísmo, né? O egoísmo em nos amar, né? É essencial, não é o egoísmo ruim, é o egoísmo bom, né? Porque a gente pensa que o egoísmo é só ruim, e não é só ruim, né? Quando você se cura, né? Busca a cura de uma depressão, busca o tratamento na dependência química, quando você busca esse tipo de tratamento, você precisa, em dado momento, ser egoísta e olhar muito para dentro de você. Você precisa olhar para você e baixar a bola do orgulho, da vaidade, do ego e entender que você precisa de ajuda, né? E essa ajuda, a primeira pessoa que vai te ajudar é você mesmo. Porque você não consegue, ninguém, isso é dado mundial. Tanto é que as irmandades de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, de neuróticos anônimos, crescem vertiginosamente no mundo inteiro, O mundo né? todo, né? Por todo mundo. Por quê? Porque sozinhos somos fracos. Mas quando se junta um feixe de bambu, você não consegue quebrar. Se você Isso aí, pegar um saquinho, se você pegar um saquinho se você pegar um espeto sozinho de madeira, você quebra ele muito facilmente. Agora, isso você aí. pega o saquinho e tenta quebrar, não precisa ser um espeto de madeira, não. Pode fazer o teste com um simples quilo de macarrão, que é muito frágil. Você vai Olha, tentar quebrar o quilo de macarrão, é muito mais difícil. Por quê? Porque ali existe uma união, uma resistência. E o Alcoólicos Anônimos e todas as irmandades, elas fazem com que a gente olhe para dentro da gente. Quando fala, se eu não me engano,
na número 8. Se eu não me engano, é, o número, é a número 8, né? Dos 12 passos, que fala muito sobre o regredir para si mesmo, né? O olhar para si e aceitar que existe um poder superior e que esse poder superior Reparações, fizemos vai. reparações, fizemos uma lista de todas as pessoas que tinham nos prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. É o 8. E quando você começa a reparar essas coisas, você começa a voltar para a sua origem e para a sua humildade. Você se torna uma pessoa, vai se tornando uma pessoa mais humilde, e essa humildade faz com que você tenha a possibilidade de resgatar coisas do passado, que é o que você falou. O que você falou aí, o passado não tão longe. Meu passado foi ontem. Meu passado foi ontem. E a gente entender, Bira, que todo dia, né, todo santo dia, a gente tem a oportunidade bendita, a gente tem a grandeza da bondade divina, né, da bondade de Deus de recomeçar. Todos os dias temos a oportunidade de recomeçar. Não adianta eu ficar preso ao passado. Não adianta eu ficar apegado ao futuro se eu não fizer o mínimo, que é viver o hoje. Por isso, na maioria das salas, existe uma frase, e eu trago isso para mim, né, como lema de vida. É só por hoje. Isso aí. Só isso por aí. hoje. Só Com por certeza. E o só por hoje serve para tudo. É como a oração da serenidade, serve para tudo. O só por hoje serve para tudo. Só por hoje eu vou ser gentil. Só por hoje eu não vou ser egoísta. Só por hoje eu não vou ser orgulhoso. Só por hoje. Só por hoje. E amanhã, a hora que você acordar, você faz um novo contrato, que é só por hoje. Né? Porque eu, Alexei, adoro o paladar da cerveja. Eu gosto muito. Eu gosto do paladar. Mas eu não vou usar a cerveja só por hoje. Isso aí. Eu não vou usar droga só por hoje. Viver, como a Van já colocou aí, viver o presente como um presente. É exatamente isso. Já a própria palavra diz passado, passou. Futuro, vai chegar. Né? Tem aquela frase, o futuro a Deus pertence. Porque não adianta eu sofrer pelo futuro, porque eu vou ter uma crise de ansiedade. Se eu sofro pelo passado, eu tenho uma crise de depressão. Isso mesmo. E aí, no passado, eu não resolvo o passado, porque já passou. Não chego no futuro, porque eu não vivo o presente. Isso aí. Então, o presente é o dia. Qual é o dia mais importante da tua vida? O dia de hoje. Então, só por hoje, a mensagem que eu quero deixar, afinal, é exatamente essa, Bira. Sejamos fortes, corajosos, sejamos honrosos só por hoje. Sejamos amorosos com nós mesmos só por hoje. Tenhamos respeito por nós só por hoje. Que possamos, dentro do contexto, né, da frase, que possamos nos amar só por hoje. Só hoje. Não precisa estender, não. Não estende, não. Não estende, não, que isso vai dar um trabalho danado. Isso vai dar um trabalho danado. Se tu quiser pensar no nunca mais é muito longe. E só por hoje acaba 0 horas. Então, Bira, só por hoje eu quero ser uma pessoa melhor. E só por hoje eu quero manter a minha sobriedade. Hoje e sempre. Isso. E a mensagem final da página, né, diz só por hoje. Só por hoje. Hoje farei algo que me ajude a reconhecer e sentir amor por mim mesmo. Então, assim, e nisso vem o conceito de atenção plena, né, da gente estar fazendo esse exercício de focar, porque
a humanidade, né, sempre viveu, e agora talvez mais do que tempos mais próximos, da ansiedade e inquietação, e lembrando as máximas de Jesus, né? Olhai, né, os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, né? Essa máxima que Jesus já dá o tratamento em relação à ansiedade. Então, isso que a gente está buscando, né? Esse centramento. E aceitar quando não for, porque vai acontecer, é da nossa humanidade, alguma coisa vai nos angustiar, porque faz parte da nossa condição humana. E não queremos a perfeição. Então, é aceitar o nosso lado noite, ou a nossa sombra, como diz, que faz parte da nossa condição, o nosso lado luz, para que possa fluir. E isso constantemente é um processo que nós estamos buscando, né? E aí nós temos que agradecer mais uma vez, Alexei, esse seu socorro aqui de última hora, né? Porque, como a gente disse, a gente tinha uma outra programação, não vamos deixar esse espaço vazio, que é a espiritualidade não deu físico, mas vamos fazer, estamos aqui gravando esse material, graças a Deus, e vamos compartilhar aí para frente. E mais uma vez lembrando o livro As Drogas e Suas Consequências, né? Para que a gente possa estar aí divulgando e tendo esse entendimento dessa questão, para que a gente possa estar ajudando a nós mesmos e também ajudando a outros, né, que estão buscando esse tipo de informação. É isso, então, Alexei, mais uma vez agradecemos a você. Eu que agradeço. Foi de última hora, você recebeu esse convite hoje cedo, né? Vamos lá, porque... 9h40, né? 9h40. Deixa só mais uma... Só mais uma... pegando o gancho aí da Vanja, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje, a oração da serenidade vai ser eterna, sempre eterna e sempre atual. A oração da serenidade é muito atual e muito atemporal, e se a gente se apegar nela, dá para viver uma vida um pouco mais simples. Não pensa que é fácil, não. Mas é possível. Abrir os canais para que o universo nos ajude, né, que está aí ao nosso lado para nos ajudar através daquilo que a gente acredita, né? Então, gente, mais uma vez, a gente agradece aqui a participação de todos. E lembrando que às quartas-feiras, às 11 horas, nós estamos presencialmente em Itaguaí ou online também. Quem quiser participar dos estudos, né? Só deixar aí a sua mensagem que a gente vai depois compartilhando essa informação. Então, mais uma vez, queremos agradecer, Alexei, a você, aos amigos espirituais, a todos que nos acompanham, a equipe do Marco Cristo Consolador, Samaritano, para que a gente possa, então, continuar avançando e nos robustecendo, né? Como diz uma irmã querida, rompendo em fé. Vamos que vamos. Tá bom. Me segue lá, Alexei Crivellari. Isso aí, Alexei Crivellari. É isso segue aí, lá. então. Ok, então, valeu, Alexei. Um abraço. Um abração a todos aí que estiveram aqui nessa sinergia, trazendo as boas ideias, boas propostas e reflexões. Isso que faz o trabalho ficar cada vez mais enriquecido. Então, valeu, um abraço. E agora eu vou fazer aquela saga para sair, que a sua filha nos ensinou, né? Sobriedade não é apenas parar de beber, sobriedade é cuidar da mente, cuidar do corpo, né, Vanja? Isso aí, com certeza. Vamos que vamos. Valeu, um grande abraço para todos aí, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, até depois do fim. Obrigado a todos. Fique com Deus, tchau.